Bem-vindo, Caseirão. Saudades do nosso querido. Como vão, meninos? Prazer em rever, E aí, Caseiro? Thalito, Renatão, grande Rovai. Que tal? Boa tarde, bom dia. Prazer em rever. Vamos. Muito plantão, Caseiro. Muito plantão. Valeu, Carlito. Valeu, um beijão para você. Até mais. Até a próxima. Rapaz, eu estou naquela situação terrível, porque assim, quanto menos eu acho que eu vou trabalhar menos, saio dos trabalhos, assumo vereança, mas eu trabalho mais, não é impressionante, mas faz parte, né? Então, ainda por mais é bom para trabalhar e prorrogar o meu declínio cognitivo, muitas atividades. Mas eu estou cansado. Vai vir na faculdade, né? Isso cansa muito, aula, prova, corrigir as pessoas. Acho que professor o cara, professor sofre demais, né? Mas vamos que vamos. Deixa antes de trazer o superchat do Policarpo Quaresma, ele diz: se eu fosse advogado do Bozo, correria para perguntar para o STF se livro de colorir também vale para redução da pena. Eu acho que não, ele não vai conseguir ter esse benefício da leitura, né? Porque... E você sabe que Bíblia também não conta, né, para esse benefício. Ah, é? Que bom. Não, então, por exemplo, o Robinho, agora vocês viram que ele conseguiu tirar 69 dias da pena, reduzir 69 dias. Mas a gente poderia indicar alguns livros para ele, mas eu acho que ele não vai conseguir ler, né? Não vai ter esse benefício, né? Não, E outra questão também é a interpretação de texto, né? Talvez você começar a ler. Não vai, tem que fazer um resuminho. Tem que... e não dá para usar o chat GPT lá, não tem internet. Né? Imagina como eles fazem essa aferição. Eles dão um livro para o cara e qual é os critérios, saber o cara tem leu. Fazer um resumo. Tem que fazer um resumo? Mandar para o juiz. Interessante. Pô, o juiz tem um resuminho, Caseiro. Pensa não, que não é assim, né? E ali na caneta. Será que gibi conta? A Adélia está perguntando, olha. Bom, se gibi contar, nós temos um bocado de nego aqui na Câmara que tá bacana, porque a leitura dos caras é isso aí. Simpatia, as pato donas, eles estão tranquilos. Ô, Caseiro, eu vi que vocês subiram um vídeo aí que deu mó treta na Câmara ontem sobre a questão da transparência dos médicos que não querem cumprir. O que foi essa treta que eu não consegui acompanhar? Explica para a gente. Não é uma coisa simples. Tudo que eu proponho aqui não passa, né? Mas quando não é CCJ, Comissão de Justiça e tal, e em compensação tem outras coisas que passam. Nós temos uma Câmara que valoriza muito, por exemplo, o dia... Nós temos aí projeto de lei, né? Dia do Curupira, dia do Saci e tal. Esses projetos de lei são bem-vindos aqui na Câmara, né? Quando você faz algumas coisas mais consistentes, esbarra um monte de problemas. Eu fiz um projeto que, na verdade, isso tem partes, isso já foi, inclusive, julgado pelo Supremo, não só dos médicos, né? Que todos os profissionais... Nós temos um grande problema aqui, na verdade, que eu estou debruçando sobre isso, a quantidade de assessores que tem, né? É um número incomensurável de assessores, é um número absurdo. Imagine, uma Coab que construiu 3 casas ainda, tem 90 assessores, coisas do tipo, né? Então, assim, e pessoas muitas vezes que a gente conhece da cidade. Então, eu fiz um projeto que, assim, que as pessoas têm que... os serviços têm que colocar uma relação desses profissionais, o horário que eles trabalham, né, onde eles se encontram. Simples, uma coisa absurda. Então, você vai lá, não, né, sei lá, no atendimento na policlínica, tem lá esse horário das 8 às 16, vai estar o médico tal, o enfermeiro tal, auxiliar tal, é um direito. Aí, o julgamento, eu até falei de interpretação de texto hoje, mas isso está no site do... Não está, da transparência, tem lá, o João da Silva cumpre 180 horas, mas não especifica como ele cumpre essas horas, né? Então, é isso. E, obviamente, tinham me chamado para conversar lá, o secretário, que na verdade não falei com o secretário, falei com o assessor do secretário de Finanças, falou que isso era difícil, tal, de ser realizado, e a coisa simplesmente é isso. Infelizmente, nós temos a minoria, é meio que acontece lá no Congresso Nacional, né? E tudo é um apito do cachorro. Quando vai para a votação,
Ela falou, ó, vamos votar contra e assim nada passa, né? Ou seja, você queria só que todos os funções comissionadas, né, os assessores, tivessem um relatório de funcionários. De... Não só comissionados, todos os funcionários, concursados ou não. Você chega num lugar, tem lá, né, os funcionários que trabalham aqui, porque tem sido um grande problema. Eu tenho ido em algumas localidades, né, e veja, eu não encontro os profissionais, né? Então é assim, é o mínimo que se tem. Santos não tem ponto eletrônico. Aqui não existe ponto eletrônico. As pessoas assinam quando querem e tal, né? Então, uma queixa comum é que nunca tem os profissionais no serviço, os médicos não estão. Então, veja, é um direito do cidadão constitucional de saber quem está trabalhando lá, qual é o horário de trabalho, né? E isso. Então, na verdade, a bancada do governo foi contra a transparência, é isso. Na verdade, eles não querem mostrar o horário que as pessoas trabalham. Então, é simplesmente isso, né? Mais uma. Projeto excelente. Não, isso é ridículo, né? Para o Brasil inteiro tinha que ter isso. É um relatório, qual é a instituição X. Tantos funcionários tais, trabalham de tal hora. Imagina, você vai em qualquer repartição por esse setor. Está lá, veja. É simples assim. É um direito do cidadão saber que está lá. Então, você vai nos lugares, tem 5 médicos, mas você não encontra. Não está. Como não está? Quero ver o horário que ele trabalha, como é que é? Por que ele não está aqui? Né? Então, são coisas muito simples que fazem muita diferença para as pessoas, né? Então, é absolutamente inacreditável. É inacreditável o que a gente passa com essas dificuldades das pessoas. E tem um fator explicativo, que eu estava falando, Dri, Rovai, quem nos assiste. Olha só, Caseiro, aqui a Heloísa está dizendo que em Araraquara tem uma escala dos plantões do médicos com dias e horários do mês publicados no site da prefeitura. Então, existe uma determinação, inclusive, isso caiu, até mostrei lá, do Supremo Tribunal, que na verdade, está até aqui, estou pegando aqui para mostrar, que, na verdade, já julgou isso, a constitucionalidade disso, né, por conta de uma demanda de, acho que São José do Rio Preto, e isso ficou estabelecido, que assim que tem que ser, não tem nada de inconstitucional, o princípio da transparência, de tudo mais, mas não só médicos, viu? A minha proposta era de todos os profissionais, até para expor um grupo de profissionais que a gente sabe que é um número incomensurável de assessores, né, com uma promiscuidade absurda, para a gente saber onde esses caras estão, porque a gente sabe que muitos deles nem aparecem, Rovai, né? São assessores, né? E a gente sabe que exercem outras funções. Então, era uma maneira de a gente simplesmente mostrar de uma maneira bastante clara, né? Qual é o horário dos caras, o que eles fazem lá, qual é o trabalho deles, né? Qual é o horário que eles estão à disposição. Então, isso. É uma coisa simples, mas também nem isso, na verdade, eles querem que a gente faça. Mas mudar um pouquinho de assunto aí, mas eu queria falar contigo sobre a UDERIT. Né? Você é vereador de Santos aqui, você acompanhou, acho que já como vereador, se não me engano, a Operação Escudo. Não lembro se você era vereador ou se foi um pouco antes de você. Não era vereador ainda. Mas você é um cidadão santista bem informado, e ontem fez um ano que um garoto, se não me engano, de 4 anos, foi baleado no meio daquela operação e morreu. Isso. Ali no Morro São Bento, se não me engano. Isso. Tem uma reportagem, inclusive, acho que na Folha, sobre isso, dessa semana, né, Roberto? E há 3 anos antes, o pai dele, que estava jogando videogame na casa de um amigo, tinha sido também assassinado numa operação policial. Né? E, enfim, esse DERIT, que agora quer se tornar o herói nacional, a segurança, é, de alguma maneira, o corresponsável por essa morte, porque ele foi o pai da operação, né, dessa criança de 4 anos de idade, Caseiro.
Você falou que viu a reportagem também, não sei se você quer falar um pouco Não, eu sobre vi, isso. eu acho que, aliás, eu me manifestei de uma maneira enfática nisso, inclusive fiz um vídeo lá, que a gente tem feito alguns vídeos, aliás, é muito legal me acompanhar no Instagram, lá do Tô Caseiro, tem postado umas coisas legais, que na verdade é o grupo que monta lá. E eu fiz uma defesa na Câmara enfática, contrário àquelas. Eu tenho te ouvido, viu, Vai? Você fala. Eu acho que a gente está numa situação muito interessante. Do que aconteceu no Rio de Janeiro. Veja, Vai, eu sou um médico, cara, eu sou um médico velho, formado há 38 anos. Assim, eu passei minha vida lutando pela vida. A vida é a vida, né? Não justifica se entrar, de repente, numa favela e se matar 130 pessoas. Claro, Decapitar a cabeça, pendurar pessoas. Isso lembra, vocês conhecem, né? Isso me remeteu a uma história que é gravada na minha cabeça. Não sei se você conhece aquela, chama Strange Fruit, que na verdade é uma música que a Billie Holiday cantava em todos os finais dos shows dela, que na verdade é uma letra que foi baseada num crime da Pensilvânia, onde que eles penduraram os negros nas árvores, né? E que ficavam balançando com ar. Então, ela, quando viu essa cena, que é uma cena muito forte, inclusive tem um livro, eu estou achando, mas não está por perto aqui, que chama-se, né, Estranha Fruta. Ela cantava. Acho que é no filme, né? Não é sério o filme agora? Tem um filme, chama Strange Fruit, depois põe aí, né? A Billie Holiday sempre cantava no final, contrário a todos, não queria que nem gravasse essa música. Ela cantava. Censurada, né? Música censurada nos Estados Unidos. Censurada, né? E era corpos de negros aqui na Pensilvânia que simplesmente foram enforcados. Veja, a gente não pode ser muito sério, cara, né? Morte com requintes de crueldade, queima-roupa, tiro na cabeça. Bom, é a mesma coisa que aconteceu aqui. Nós tivemos mais de 50 mortes aqui nessas operações comandadas por esse indivíduo que foi expulso, né, da corporação, da ronda ostensiva Tobias Rota, porque ele falou claramente que o policial da rota que mata menos de 10 caras, que tem menos de 10 mortes, né, não é um policial valoroso. Esse é um cara que é o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, que foi retirado daqui, né, e colocado lá em 2 dias para fazer um projeto de lei absurdamente cheio de contradições, né, e barbaridades, né? Entre elas, por exemplo, tirando a Polícia Federal, tem que pedir autorização para o Estado para fazer investigação, umas coisas completamente sem noção, que felizmente voltaram atrás, não tinha outra opção. Então, cara, eu acho que o que a gente está vivendo é uma questão civilizatória. Né? Não é possível isso, não é possível que nós não tenhamos mecanismos diferentes, como entrar numa favela e matar 130 pessoas e a gente achar que os 130 que foram mortos eram todos. Veja, eu pergunto, o que aconteceu nessa favela? Eles ocuparam? Hoje a polícia está ocupada nessa favela? A situação da segurança melhorou? Absolutamente nada. Absolutamente nada aconteceu. Então, é disso que se trata, Rafael. Então, assim, tem umas questões do meu ponto de vista. Você sabe que me meteram o pau nisso. Você defende bandido. Cara, jamais. Eu, mais do que ninguém, sei a situação grave da segurança que a gente passa, né? Me solidarizo com os policiais que são colocados numa situação, às vezes, de dificuldade contra o crime. Agora, eu não posso ser favorável a, numa tacada, só matar 130 pessoas e as pessoas acharem isso normal. Eu peço perdão, eu acho que isso é civilizatório. Não tem como. Assim como, Rovai, não adianta. E aí vai o Lula, vamos pôr. Quando falou, Israel é um Estado genocida, sim, as coisas têm que ser faladas do jeito que elas são. Porque, sabe por quê? Se isso fizer a gente perder voto, que se dane, é civilizatório, a gente não pode ser favorável a isso, e ponto final, é isso. Tem que ter meios menos letais de se resolver o problema de saúde, ou de saúde, né, de segurança, especificamente no Rio de Janeiro. Então, é disso que se trata, viu, Roberto? E esses caras só têm esse... concordando com você. É.
Não, é um absurdo, né? Não tem como. Imagina. E aquela crueldade, é isso que você falou, né? Decapitado, sinais de execução, né? É isso. É isso. O problema, a gente tem muitas questões, tem muitos especialistas, e quem, obviamente, sou eu aqui para discutir, mas é o que é inacreditável. Eu estava lendo umas coisas bastante interessantes, tenho lido um pouquinho sobre segurança, a gente tem que estudar, a nossa vida é estudar, né? Eu estava lendo muito interessante, o cara. É famoso essa questão, principalmente pós-iluminismo. Você tem um cara que chama Beccaria, o famoso Marquês de Beccaria. Ele diz umas coisas que são fundamentais, né? A certeza da punição e não a dureza do castigo que serve de freio, né, à criminalidade. Então, vê, a certeza de que você será punido é a garantia de você não exercer mais, e não a intensidade da pena. Isso é importante, até porque muitas pessoas inocentes ou com crimes muito pequenos acabam sendo punidas e presas e acabam justamente entrando para o crime, porque, infelizmente, esses nossos sistemas carcerários não recuperam ninguém. Então, veja, se o cara que rouba um celular, um simples celular, se tiver certeza, e tem um câmera em todo lado hoje, que ele vai em cana, não tenha dúvida que ele vai pensar duas vezes. Então, eu acho que tem coisas muito simples, quer dizer, a gente tem que repensar, né, a ideia de prender todo mundo, né, ou especificamente a ideia de aumentar o tempo de punição. A questão não é só essa, né? A gente, veja, menos de 30% dos assassinatos aqui no estado de São Paulo são identificados quem foi o assassino. E, veja, eu já falei isso aqui publicamente, já falei para vocês. Atrás eu tenho um irmão que levou um tiro, foi assassinado com 36 anos. Um tiro no coração e morreu. E nunca se achou o responsável por isso. Quer dizer, acabou a família, meu pai e minha mãe, depois de perder um filho mais novo, obviamente entraram num quadro depressivo tremendo, e até hoje não se achou os responsáveis por isso. Então, esse é o grande problema, é a não certeza da punição, o que faz essa criminalidade avançar dessa maneira com que a gente está vendo. É impossível que nós... Agora, tem um problema da legislação também, Caseiro, que a gente precisa refletir, porque senão a gente não dialoga com boa parte da população. Por exemplo, a gente pega aí, a Adri estava falando dos crimes de feminicídio. A maior parte deles se dá depois da recorrência. O cara é pego, é solto. É pego, é solto. É pego, é solto. E aí vai lá e mata a mulher. Então, se os instrumentos jurídicos de punição não funcionarem, se o sujeito que é preso rapidamente sai, é liberado, a gente acaba colocando em risco boa parte da sociedade. E os faccionados, que são organizados e aqueles que cometem crime contra a vida, eu acho, Caseiro, que a gente tem que discutir penas que tenham limites de regressão. Pô, uma boa aqui, Caseiro, a Suzane, ela participou do assassinato dos pais de forma absolutamente cruel, né? A gente está vendo agora aqui a Tremembé, né? Tremembé, né? E ela virou heroína dentro da prisão, virou uma empreendedora e agora virou influencer. Quanto tempo faz isso? Quer dizer, não dá para ser desse jeito. A população não quer mais isso, Caseiro. Se a gente se prender nesse como se isso fosse direito humano, a gente vai ser derrotado. Perfeito. Eu assino absolutamente embaixo do que você está falando. Alguma coisa tem que ser feita. Já conversamos aqui a possibilidade de ostensividade no sentido da certeza da punição. É mais importante do que a intensidade da punição. Tá? Eu concordo com isso, né? Se você tiver certeza que você vai ser pego
você não vai fazer aquele tal ato. Eu acho que isso é uma coisa importante. Mas mais do que isso, Rovai, olha só, eu vou dizer uma coisa que eu acho que pode gerar muita contradição aqui, assim que é bom. Eu sou radicalmente contra a pena de morte. Eu acho que isso não existe. Nós não temos direito, né, obviamente, de punir alguém. Agora, eu sou favorável à prisão perpétua. Vocês me desculpem. Por exemplo, eu tenho me tornado favorável. Eu ainda não sei. Você matou uma pessoa, como esses caras matam, e nem aí. A gente vê cenas assustadoras, com crueldade, os caras puxam pessoas. Você vê aqueles textos que você pensou que não existia, do Vigiar e Punir, do Foucault, né? Que pegava os braços do cara, põe para correr num carro com uma correia. Veja, não há outra possibilidade. Esse cara tem que passar a vida inteira se lembrando que ele tirou a vida de outro. Você não vai tirar a vida dele, vai continuar vivo, mas ele vai ter que lembrar todo dia desse castigo. Né? Eu fico pensando, por que os caras não pautam uma discussão como essa lá, por exemplo? Né? Então, eu acho que a gente tem que ter medidas mais... É o que eu estou dizendo. É a dureza da pena e a certeza da punição. O indivíduo que matou um outro vai ter uma punição desse, uma prisão. Vai ser um cara que vai ter que ser financiado pelo Estado. Mas é isso. O que não é possível, né, é a gente imaginar, e como você falou, que essas pessoas... A questão da recorrência. E é isso, porque eles ali no sistema carcerário não recupera ninguém. O cara vai sair daquela estrutura e vai fazer o quê? Vai ter trabalho para ele? Tem enormes dificuldades de trabalhar, é isso. E mesmo porque eu tenho uma outra discussão aí, que talvez... eu digo que um cara que espanca a mulher, eu sou radical nisso, né? Que sai, depois volta, traz florzinha, tal, bate na mulher, vai bater de novo. Eu sou meio radical nisso, sabe? Eu deixo difícil o nego se recuperar. Falar, não, é um ex-espancador. Não tem. Se fez, vai fazer de novo. Né? Então, esse indivíduo tinha que ter um outro nível de penalidade ou de educação para se reabilitar. Então, é disso que se trata. Mas eu sou favorável à prisão perpétua. Eu acho que um cara que mata uma pessoa não pode cumprir, isso é doloso, culposo. Ele matou, ele tem que ficar para sempre na cadeia. É simples assim. Eu acho que isso seria, dentro de tantas medidas, eu acho que a gente tem que rediscutir, concordo com você. Eu acho que essa é a grande pauta esquecida da esquerda, né? Que justamente fica sempre com esse discurso, eles acham que a gente sempre é favorável a bandido. Em hipótese nenhuma, ninguém aqui é favorável a bandido, muito pelo contrário, nós somos favoráveis à vida. Né? Agora, a gente não acha que tem que matar as pessoas, né? Que bandido bom é bandido morto. Eu não concordo com esse tipo de fala. Claro, é simples. Claro que não. Eu acho que, assim, quando for, principalmente com crueldade, por motivo fútil, né? Premeditado, né? O doloso tem que ter. Agora, quando é tipo culposo, o cara teve um acidente e tal, aí pode ter atenuante, né? O cara, assim, foi, né? Ali. Mas é que, sabe, também, a gente fala isso, mas, por exemplo, você contou uma coisa aí que eu fiquei chocada. Seu irmão foi assassinado. Sim. Se você encontrasse, né? Pô, aí quando é, né, na gente, quando é alguém que a gente ama, né? É complicado demais. E você vê que não é só a Suzane, porque a gente fala, a própria Sandrão, que é a namorada que foi a namorada na prisão da Suzane, ela tem matado um garoto. De 11 anos. De 14 anos. 14 anos. Um adolescente. Pré-adolescente, idade do meu filho. Imagina. Ela pegou, sequestrou, aí o garoto viu que ela estava junto no sequestro, ela segurou o garoto para o cara dar um tiro que ainda tem um raspão no braço dela. Quer dizer, ela está solta também, foi solta antes da Suzane. Cara, imagina para você, Dri, se a assassina da tua filha, né? Você que está me assistindo, que fala, o Rovai está exagerando. Outro dia eu apanhei aí, uma garota resolveu me chamar de racista e ter as mãos sujas de sangue por causa dessa minha posição, né? Dessas posições que eu estou aqui mesmo. Me atacou de tudo quanto é jeito. Agora, imagina se fosse teu filho de 14 anos que tivesse sido pego pela Sandrão, sido sequestrado por causa de R$4.000,
que era o valor do sequestro, e aí você deu o dinheiro, mas o garoto viu que ela pega e segura para ele ser assassinado por um menor de idade, ainda pensou em tudo, né? E daqui a pouco ela está solta. E você, inclusive, pode esbarrar, encontrar com ela no meio da rua. Olha, me desculpe, se isso acontecesse com meu filho, Caseiro, eu ia contratar alguém para matar, executar essa pessoa. Mas aí você ia ser preso não, também. Fazer o quê? Mas assim, eu não ia conviver comigo mesmo se alguém que assassinou o meu filho, né, tivesse nessa situação tranquilinha, desfilando pela rua. Quer dizer, é isso, e a pesquisa Quest mostra com clareza que é isso que a população quer dialogar. O governo vai ter que construir um diálogo sobre essas penas. O maníaco do parque, o Chambinha, tal. E não vem me dizer, nem todos que cometeram esse tipo de assassinato, os serial killers, talvez sim, mas nem todos, o Caseiro médico pode, né, contradizer se ele ficar à vontade, são psicopatas. Alguns são só cruéis, são bandidos, canalhas, que fazem aquilo para tirar benefício, porque não se importam com a vida. Porque a vida perdeu valor nessa sociedade que a gente vive também. Ela perdeu valor para rico e também perdeu valor para faccionado miserável. É simples assim, veja só. Veja só, o Código Penal ele prevê de 1 a 3 anos, no caso de um crime culposo, e 6 a 20 anos para um homicídio doloso, em que há intenção. E de 12 a 30 anos, se houver qualificador, né, como motivo fútil, top. Veja, é muito pouco, cara. A prova disso, você se lembra daquele cara, a história daquele artista da novela que matou a menina, filha da... Que aliás é bolsonarista, a Glória, né? Pérez. Glória Pérez. Cara, o cara matou, e eu me lembro disso como hoje, esse evento, foi encontrado a menina, morreu, né? Infartou aí, sei lá. Mas veja, a penalidade dele foi muito pequena para quem tira uma vida de uma outra pessoa. Quer dizer, veja só, tirar a vida do meu irmão. Quer dizer, esse cara vai cumprir, de repente, 6 anos, 12 anos, aí está na rua novamente, aí, quer dizer, meu irmão. Então, eu sou muito radical nesse sentido. Eu acho que crimes de morte, né, que, no sentido em que houve dolo, tem jeito, né, tem que ser penalizado com uma perpétua. Isso é muito discutido. Isso, essa discussão precisa começar a ser feita, Caseiro. E aqui, veja bem, eu não sou Estado, eu já disse que eu sou contra a pena de morte. Eu sou contra a pena de morte. Nunca. Mas Renato Rovai não é Estado. Renato Rovai é uma pessoa física que, se alguma coisa for feita contra alguém familiar meu, provavelmente eu não teria essa tranquilidade que outras pessoas têm, infelizmente. Eu não digo que eu fico feliz por isso. Tem gente falando... Calma, eu não sou Estado, veja, eu não sou a favor da pena de morte. Eu sou contra a pena de morte. Mas, convenhamos, aí você vê a Sandrão virando popstar, né? Porra, bicho. Caceta, sabe? Teu filho foi assassinado por essa mulher. Aquela... E ela não se arrependeu pelo que você vê na série. Ela diz assim, ele não era uma criança, ele era um pré-adolescente. E ele acabou, eu não errei, e eles se justificam. Não, mas eu acho que esse é um tema, eu vejo aqui a discussão, é um tema muito difícil, mas eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que ele tem que ser ampliada a discussão, é exatamente isso. Quanto mais polêmica, ele tem que ser discutido. Porém, não há dúvida para todos nós que é um tema que tem que ser discutido e tem que ser prioridade essa discussão. Não há dúvida, tem que ser prioridade a discussão, porque esse é um problema que aflige todo mundo e principalmente o trabalhador. Volta, às vezes, trabalha duras penas, consegue comprar um celular, vai lá, o cara e rouba dele. Então é um problema muito sério. Eu vou reinsistir. Eu sou completamente favorável à punição severa para esses caras. Eu não sou a favor de bandido, jamais, né?
Agora, eu só não acho que a gente tem que matar bandido, que tem que, né? Eu não, porque a gente volta no olho por olho, dente por dente, aí a gente volta num período pré-civilizatório, né? Barbárie, aí não dá para discutir, a gente sai para outra discussão. Mas eu estou só expressando, desculpa, a minha opinião, e essa é a maneira que eu penso. Eu só queria aproveitar, Rovai, se você me permite, muito rapidamente, que é um tema, esse é um tema, mas tem um outro tema que, rapidamente, já está no horário aqui, mas eu queria falar nele, porque tem me implicado muito para você ver como esses grandes jornalões. Você sabe que eu compro esse jornal no domingo, eu gosto de ler papel. E aí você vê o que é o mau jornalismo, Rovai, o que é o mau jornalismo. Olha essa notícia aqui na Folha. Serviço público desagrada quase metade dos brasileiros. Isso aqui é a primeira página do Estado de São Paulo. Quando você vai ler lá, né, os caras já estão nessa que está tendo a reforma, né, para passar uma discussão dessa reforma administrativa. Você sabe qual é a mediana salarial do funcionarismo do judiciário? R$3.000. Do judiciário, me desculpa, do poder legislativo. A mediana é R$3.000. A mediana do trabalhador, né, do executivo é R$4.000, mas do judiciário R$14.000. Então, na verdade, quando você vai ler a reportagem, o problema é contra os super salários do judiciário, que são os caras que têm esses penduricários, que têm 40 mil de salário. O salário médio de um professor aqui em Santos é R$5.000. 80% dos professores ganham entre 5 e 6 mil reais. Né? E os caras jogam essa discussão do serviço público desagrada os brasileiros. O que desagrada os brasileiros é o salário do judiciário. Então tem que ser dito o que é, né? Não, na verdade, jogar o funcionalismo público numa mesma caixinha, né? Então é uma coisa terrível, né? Como esses caras fazem mal ao jornalismo, como são tendenciosos, né? Isso me irrita de uma tal maneira. É por isso que a gente tem que estar aqui na Fórum, tem que estar para a gente tentar entender a notícia como ela é. E isso está muito forte. O que eles querem é isso: precarizar cada vez mais o trabalhador. Essa reforma tem ganhado uma força tremenda. O que eles querem é isso, né? Uberizar a população, pôr as pessoas para trabalhar 15, 16 horas para ganhar uma merreca, né? Voltar ao período da Revolução Industrial. Mas é isso, é só para falar isso e lembrar que essa é uma pauta que certamente vocês devem discutir com mais profundidade, porque isso tem ganhado força lá no Congresso, né? Eles querem isso, né? Fazer com que cabe o serviço público e justamente terceiriza que melhora. Vide a Sabesp aqui em São Paulo, a cidade se afogando em cocô para todo lado, porque, né, sem água, é isso aí. É isso aí. Mas é só um desabafo rápido. Muito bem. Vamos em frente. Tem o superchat da Cibele, ela diz: concordo com prisão perpétua ou, no mínimo, quem matou ficar preso o tempo de vida que a pessoa assassinada poderia viver, levando em conta a expectativa de vida no Brasil. É interessante também. É legal, mas assim, aí você matou um cara de 80, você vai ficar 5, quer dizer... Né? Então, eu acho que a prisão perpétua precisa ser discutida. E vejam aqui, eu quero dizer aqui, eu me posicionei como caseiro contra a pena de morte. Aí tem gente já dizendo que eu estou falando para contratar pistoleiro. A questão é a seguinte, meu caro, de uma cena, eu estou dizendo o seguinte: essa Sandrão matou uma criança e ela virou heroína nacional. O que você faria se fosse a mãe dela, dessa criança? Você tem o direito de ter a revolta que eu estaria, ou eu enlouqueceria de ver a Richthofen, esse pessoal tudo fazendo sucesso e meu filho morto, eu tendo que rezar no cemitério, porque a lei não contempla uma punição mais dura para esse tipo de gente, ou enlouqueceria, ou eu tiraria a própria vida, que seria uma outra possibilidade. Estou te dizendo das minhas condições psicológicas para lidar com isso. Cada um reage de um jeito. Ou eu iria buscar no inferno a pessoa. Me desculpem, eu estou sendo simplesmente sincero. E eu não estou dizendo para as pessoas fazerem o mesmo que eu. Agora, eu fico imaginando a dor, eu me coloco na situação, no lugar desta mãe e deste pai, desta criança que foi assassinada por essa delinquente.
sabe? E de outros tantos que estão soltos, e agora tem gente se tornando influencer. E tem gente repercutindo isso. E talvez você que esteja me criticando está curtindo lá o post da Richthofen. Ah, porra. Então, assim, menos, né? É que nem a Isabela Nardoni, né? A mãe ficou revoltada, né? Que é vereadora em São Paulo, né? Agora, esse pessoal vai tudo para a direita. A merda é que, como a gente não faz o debate, Caseiro, todo mundo vai para a extrema-direita porque lá é aquele guarda-abrigo. Porque senão não acaba não discutindo. Tem que ter endurecimento de pena também. E a população quer isso e ela tem razão. Quando você vê esses casos que eu estou citando, você acha que está bom? Eu acho que você pergunta, você dorme tranquilo, achando que, vendo essas pessoas... Porra, a menina, essa Richthofen e os dois lá, eles mataram a machadadas um casal. É uma coisa horrorosa. E diz que a mãe, segundo a investigação, falando com um amigo meu delegado, Caseiro, os cravinhos disseram que a mãe gritava o nome para eles não fazerem isso na Richthofen quando estava sendo assassinada. A coisa é mais... Porra! Eu digo, não tem discussão, não tem... eu acho isso, né? Você tem, só para terminar esse assunto, eu vejo que essa discussão é legal, porque gera muita discussão, e assim que é bom, né? Polêmica. O Pinker, aquele grande escritor... O Pinker, ele tem a discussão que, na verdade, isso obedece àquele sistema natural, a regra de Pareto, tu conhece, do 20-80, né? Sim. Na verdade, é uma minoria de pessoas que são responsáveis por esses crimes mais odiondos, são responsáveis por essa delinquência. A maioria não é, são trabalhadores, são pessoas sérias, e é disso que se trata. Eu vou repetir, eu sou médico, não sou advogado, concordo com o Beccari aqui, né? Acho sensacional essa discussão aqui do... na verdade, a certeza da punição. A gente precisa garantir que as pessoas que cometam crime sejam efetivamente punidas, e concordo que tem determinados crimes que tem que ter, na verdade, uma punição muito maior. Eu não acho que quem mata pode cumprir só 12, 13 anos. Crime contra a vida precisa ter punição muito severa. O que eles... Crime contra o patrimônio, eu estou cagando, quer saber, Caseiro? Eu acho que tem que ser socializado, o mal tem que ir para a cadeia. Tem que pegar um cara desse que roubou um celular e não nem mandar para a cadeia. Tem que fazer prestar serviço, tem que criar condição, tem que botar para estudar, tem que pôr uma tornozeleira eletrônica no cara para ele ficar indo e voltando trabalhando. Sei lá, tem mil outras formas. Crime contra o patrimônio, eu resolvo. Também, né? A questão das drogas, eu sou a favor da descriminalização. Então, assim, para mim é tranquilo discutir isso agora. Crime contra a vida, me desculpa. Gente, ó, tem muitos comentários, tá? Enfim, eu queria agradecer aqui, tem mais um superchat da Tânia Yasmin. Concordo 100% com o Caseiro, prisão perpétua sim, morrer faria esse assassino ser poupado de sofrimento. Muita gente também dizendo calma também, a questão é muito complexa, e a gente... Mas a gente tem que abrir o debate, né, Dri? Porque senão a gente vai ficar sendo sequestrado pela pauta da extrema-direita, que é transformar PCC e Comando Vermelho em terrorista, e aí a gente vai abrir mão da soberania, e eles vão aprovar isso. Ou a gente discute e ouve a população, porque também ser de esquerda era ouvir o povo, e tem que ouvir de vez em quando, tem que saber remar contra a maré, mas tem que saber ouvir. Caseiro, muito obrigada, gente. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Obrigadão, Caseiro. Até uma a honra próxima. estar aqui. Estamos sempre juntos. E um beijo em vocês, beijo à comunidade. Estamos sempre juntos, tá bom? Um beijo a todos. Fiquem bem. Tchau, tchau, meninos. Beijo, Caseirão. Tchau. Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play. Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play.